Finalmente trago para vocês aqui o Ajaz AJ199, mousezinho de custo-benefício, R$200 no AliExpress, muito bem equipado tecnicamente. Vou fazer um unboxing, depois eu volto para falar tudo sobre ele, fazer alguns comparativos. E antes, se for possível, já deixa aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, mouse aqui em mãos, então vamos falar sobre ele, sobre a qualidade de construção e tudo mais que eu citei no começo do vídeo. Bom, então o primeiro ponto é que ele é um mouse que se assemelha muito ao G Pro Superlight. Não é exatamente igual, tá? Ele tem ali suas diferenças, tem umas curvaturas um pouco mais diferentes, mas ele é basicamente o mesmo shape do G Pro Superlight, só que ele é consideravelmente menor, tá? Não é exatamente igual ao G Pro Superlight, é um mouse bem reduzido em questões de tamanho. Ele vai estar mais próximos em questões de medidas, por exemplo, de um Lanzu Mini. Só que o Lanzu Mini também tem um shape bem diferente desse daqui, tá? O Lanzu Mini tem aquela curvatura mais para trás do mouse e esse aqui uma curvatura mais no centro. E ele vai ser menor do que o Lanzu regular, tá? Até que consideravelmente menor. Vai ser menor também que o Ninjutsu Sora, só que o Sora tem aquela característica de ser um mouse com a bundinha mais levantada também, igual ao Lanzu. Vai ser consideravelmente menor do que o DarmoShark M3. O DarmoShark M3 é um mouse bem grandinho, até maior do que um G Pro Superlight, por exemplo, só que é um pouco mais flat. E o DarmoShark N3 é um mouse que é parecido também, porém o DarmoShark N3 tem um shape bem diferente, vai ser um pouquinho maior também, um pouco mais encorpado, além de ele ser aquele shape levemente ergonômico, tá? E esse aqui é aquele shape simétrico. Então tem todas essas diferenças e digamos que esse tem um formato meio que exclusivo. Dificilmente a gente encontra um mouse com esse tipo de formato aqui. O que a gente vai encontrar mais próximo desses mouse aqui são as versões do Hatch. O Hatch S, o Hatch S Plus, eu não lembro exatamente o nome, que é um Hatch S um pouquinho maior, que aí sim eles vão ter shapes um pouco mais próximo desse daqui. Logicamente a gente comparou aqui com mouses de diversas faixas de preço, seja o da mesma faixa de preço, um pouquinho mais caro, e aqueles que são bem mais caros do que o Ajaz aqui. Então é o seguinte, tecnicamente ele é muito parecido até mesmo com os mais caros. Ele vai ter o sensor PixArt 3395, os switches que estão sendo utilizados são o Huano Pink Dot, os fits são 100% PTFE e é um mouse bem levinho ali na casa de 58 gramas. Então é um mouse ultra leve, é um mouse muito bem equipado tecnicamente, que não vai deixar nada a desejar comparado até mesmo com os mais caros. O que vai mudar aqui é o seguinte, se tratando de um mouse mais barato, mais voltado por um custo-benefício, ele vai ter coisas inferiores a mouses mais caros. No caso é a qualidade de construção, que ele vai ter um plástico um pouco mais simples, que não deixa de ser ruim, tá? Pela faixa de preço tá muito bem feitinho, mas logicamente ele não vai ter todo o capricho que tem mouses mais caros, como por exemplo o Lanzu Atlantis, o Ninjutsu Sora, um Pulsar X2, por exemplo. Então ele carece um pouco na qualidade de construção, embora vale ressaltar aqui, não é um mouse mal feito, tá? Só que claro, não vai chegar na qualidade desses outros mouses que eu citei. Mas assim, o que mais vale a pena você focar na hora de comprar um mouse é a questão do tamanho, a questão do shape e aquilo que vai ficar melhor para sua mão. Muitas vezes pode até ser, mesmo ele tendo uma qualidade de construção inferior, um plástico um pouquinho de menor qualidade, que você vai jogar melhor com esse mouse do que com o mouse mais caro. Então tudo está em volta do formato do mouse, do shape e como esse mouse vai performar na sua mão. Então assim, se tratando de um mouse que é pequeno, eu acho que ele vai ficar muito bom para todo tipo de mão, tá? Se você tiver mão pequena, se você tiver mão média, se você tiver mão grande. O mais indicado, ao meu ver, é para quem tem mão pequena e mão média. E basicamente as pegadas que vão ficar boas são pegadas claw e pegada fingertip, tá? A minha mão tem 17,5 cm e são as duas pegadas que eu consigo utilizar assim de melhor forma. Pegada claw seja relaxada, seja aquela que é mais apoiada no mouse. Fingertip também fica muito bom e conforme sua mão for maior, mais à vontade você vai conseguir usar um fingertip. Então se você tiver uma mão bem grande, você vai usar ele totalmente com fingertip. Não é a indicação ideal para quem quer uma pegada fingertip e tem mão grande, eu acho que vai ficar um pouquinho desconfortável, mas para quem gosta de mouse bem pequeno e tem mão grande, eu acho que vai servir perfeitamente. Pegada palm nesse mouse aqui eu acho bem difícil, tá? Dá para fazer aquele misto de claw com palm, fingertip com palm, mas totalmente palm você vai ter que ter uma mão bem pequena, tá? Algo em torno de 15,5 cm, 16 cm, para ficar uma palm assim um pouco mais confortável. E em resumo, é isso aí, é um mouse muito voltado mesmo para a pegada fingertip e claw.
Bom, agora eu vou citar alguns detalhes que eu não gostei muito nesse mouse e que pode variar de unidade para unidade. Pode ser que você pegue uma unidade que esteja melhor do que a minha, ou pode ser até mesmo que você pegue uma unidade que esteja pior, tá? Esse tipo de mouse baratinho, geralmente eles carecem de um padrão de qualidade onde todas as unidades são assim exatamente iguais ou muito próximas, tá? Então pode variar esses detalhes que eu vou citar aqui, pode ser para pior ou pode ser para melhor, como eu citei. O primeiro deles são os botões laterais, que eu achei assim que estão meio molengas. O que acaba salvando eles é que ele não entra totalmente para dentro da carcaça, como acontece com outros mouses dessa faixa de preço. E eles são até que saltados para fora, né? O que não é muito difícil de acionar. Então, assim, apesar dele ser muito molenga, ele tem essa característica que acaba equilibrando um pouco a tatilidade dele. Os principais, eu acho que eles poderiam ser um pouco mais tensionados, os botões seriam um pouco mais firmes, mas graças ao switch que está sendo utilizado aqui, né, o Huano Blue Shell Pink Dot, a tatilidade dele fica muito boa. Então, pelo menos isso equilibrou também nesses botões aqui. Agora, o que mais me decepcionou nesse mouse foi o scroll, tá? Ele não tem marcações assim muito bem definidas. Ele tem uma folga lateral assim considerável, tá? Que chega até a fazer barulho quando a gente balança o mouse, parece que o scroll tá meio solto. Então, foi uma implementação assim bem equivocada aqui na minha opinião. Pelo menos não tive problema dele ser acionado de forma involuntária. Ele dá aquelas derrapadas e tal, mas ele tá funcionando bem assim, não aconteceu de pular sozinho no CSGO ou no Valorant, né, que eu praticamente uso para pular, e para baixo eu uso para inspecionar, então pelo menos acionamento involuntário não tá rolando, tá bem de boa nessa parte pelo menos, mas a tatilidade dele deixou bastante a desejar. Outro detalhe desse mouse que vocês provavelmente já devem ter percebido é que dá para trocar a tampinha superior, e corrigindo uma informação que eu passei, ele pesa 56 gramas sem a tampinha, fica com 61 com a tampa furada e 64 com a tampa inteiriça, tá? Então tem essa pequena diferença de peso, não é muita coisa, mas tem sim a diferença e vale ressaltar aqui. E um detalhezinho bobo, mas que eu particularmente gosto bastante, é que dá para guardar o receptor sem fio dentro do mouse só tirando a tampinha. E quanto à performance aqui do Ajaz é o seguinte, não notei nada de errado como era de se imaginar, o mouse está totalmente perfeitinho, não senti nenhum tipo de input lag, latência, nada, o sensor está funcionando perfeitamente, performa muito bem, até mesmo comparando com mouses mais caros. Então em questões de performance é o que menos a gente vai se preocupar aqui com esse mouse. E quanto ao software, aquele padrãozão, tá? A gente vai ter aqui na primeira tela a parte para fazer remap dos botões, vai ter o debounce time, que eu particularmente não deixo menos do que 6 milissegundos para não dar double click no mouse. Na segunda aba vai ter os estágios de DPI, o Polyrate, o LOD, os efeitos RGB, que é basicamente um LED para identificar DPI. E essa parte de parâmetros aqui que eu não aconselho você mexer, mas essa opção aqui de Improve Precision veio ativado e eu aconselho você desativar, que é basicamente para você não ter nenhuma alteração na sensibilidade do seu mouse, né? Você vai ter aceleração se você ativar ela, então eu aconselho deixar desativado. E por último dá para criar as macros e esse software é bem chatinho de achar, e para te ajudar eu vou deixar o link aí na descrição. E outro ponto negativo que eu quase me esqueço de mencionar aqui é a bateria, tá? Que ela não dura muito, em torno de 40 horas, então fica devendo uma autonomia um pouco melhor. E para carregar veio o cabo USB, é só você plugar e conectar e continuar utilizando. E ele é bem flexível, dá para usar enquanto carrega sem menor problema. E infelizmente não veio aquele extensorzinho USB para deixar o receptor mais próximo do mouse. E você vai gastar em torno aí de R$35, R$40 ou R$30 no Mercado Livre. Varia um pouquinho esse preço e do modelo que você for querer pegar. E para a gente concluir aqui é o seguinte, tá pessoal? Eu acho que na faixa de preço R$200 a R$250, esse é um dos melhores mouses para se comprar. No meu gosto, tá? É a melhor opção entre o DarmoShark N3 e o M3 e o M800 Pro. Eu acho que esse aqui se sai melhor, eu acho que é um mouse um pouco melhor. Ele tem ali os seus problemas que vai variar de unidade para unidade, então se você não gosta de um scroll solto, patinando, então talvez você não goste desse mouse, talvez valha a pena mais você pegar um DarmoShark, por exemplo. Então são detalhes que vai do gosto de cada um, da preferência de cada um, e são esses detalhes que vai definir se você deve ou não pegar esse mouse. Então pensa bem naquilo que você mais gosta no mouse, e em questões de shape também isso conta muito, é o que mais conta. Se esse shape for ficar melhor na sua mão, eu iria com o Ajaz sem sombra de dúvidas. Se você prefere um mouse maior, o DarmoShark M3 vai ser uma melhor opção. Na real não dá para definir bem assim qual é melhor e qual é pior, eu acho que vai do gosto de cada um mesmo, cada um vai ter sua preferência, cada um vai ter sua pegada, o tamanho de mão, então é nesses detalhes que você deve se atentar para escolher esse mouse. Para o meu gosto, eu particularmente gostei aqui mais do Ajaz do que dos outros. E claro, quanto à minha compra, não fui taxado, não tive nenhum problema, chegou super rápido, o link para compra vai estar aí na descrição, se você puder comprar através dele vai estar ajudando aqui o canal e eu vou te agradecer muito. E do mais, é isso aí pessoal, agradeço você que assistiu até o final, se gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo review.